Meu nome é Sofia e tenho 26 anos. Nunca pensei que acordaria em uma cama de hospital, lutando pela minha vida. Embora meus pais tenham dito aos médicos que não poderiam vir porque minha irmã, Vitória, estava passeando com o cachorro, mesmo depois de o médico os avisar que aquela noite poderia ser a minha última, eles nunca apareceram. Não foi a primeira vez que escolheram Vitória em vez de mim, mas decidi que seria a última. Deixe-me contar sobre a carta que deixei e que mudou tudo. Antes de começar a minha história, deixe um comentário me dizendo de onde você está assistindo e clique em curtir e em inscrever-se se você já se sentiu invisível na sua própria família. Cresci em um bairro tranquilo de subúrbio na Pensilvânia, em uma casa com uma cerca branca que parecia perfeita à vista de fora. Meus pais, Harold e Diana Wilson, tinham 2 filhas. Eu era a mais velha, e minha irmã, Vitória, nasceu 3 anos depois. Desde o momento em que ela nasceu, havia algo diferente na maneira como meus pais nos tratavam. Aos 7 anos, ganhei o primeiro lugar na feira de ciências da escola. Corri para casa com minha fita azul, explodindo de alegria para mostrar aos meus pais. Eles me deram um tapinha rápido na cabeça antes de voltarem a atenção para a Vitória, que estava aprendendo a andar de bicicleta sem rodinhas. Disse a mim mesma que fazia sentido. Aprender a andar de bicicleta era um marco maior do que um projeto de ciências. Aos 12 anos, já estava acostumado com o padrão. Quando eu tirava só notas no boletim, minha mãe acenava com a cabeça em aprovação, mas guardava elogios entusiasmados para a Vitória, que havia conseguido tirar nota B em artes. Quando me classifiquei para o campeonato estadual de natação, meu pai disse que estava orgulhoso, mas não pôde comparecer porque Vitória estava com um resfriado leve e precisava dele em casa. Virei especialista em inventar desculpas para eles. Eles estavam ocupados. Vitória era mais jovem e precisava de mais atenção. Eu era mais independente e conseguia lidar com as coisas sozinho. Convenci-me de que todas essas eram explicações razoáveis para o fato de minhas conquistas parecerem desaparecer no ar enquanto Vitória era elogiada pelas menores conquistas. O que complicou ainda mais as coisas foi a minha saúde. Aos 16 anos, fui diagnosticado com uma doença autoimune grave que exigia medicação diária e monitoramento regular. Minha condição podia piorar devido ao estresse, a certos alimentos e, principalmente, à caspa de animais. Mesmo com esse diagnóstico tão grave, meus pais pareciam tratar meus problemas de saúde como um inconveniente. Quando eu precisava faltar à escola para ir a consultas médicas, minha mãe reclamava profundamente por ter que reorganizar sua agenda. Quando eu tinha uma reação e precisava ir ao pronto-socorro, meu pai reclamava das contas médicas no caminho. Vitória nunca teve problemas de saúde graves. Ela era a personificação da vitalidade, sempre enérgica e extrovertida. Ela se tornou uma estrela do futebol no ensino médio, e meus pais nunca perdiam um único jogo. Eles se sentavam nas arquibancadas com cartazes gigantes feitos em casa, gritando o nome dela, enquanto eu me sentava ao lado deles, muitas vezes me sentindo tonta ou enjoada por causa de uma crise, mas determinada a apoiar minha irmã, apesar da falta de apoio dos meus pais. À medida que crescemos, a disparidade no tratamento que recebíamos se tornou ainda mais acentuada. Quando chegou a hora da faculdade, meus pais me disseram que só podiam ajudar financeiramente um de nós e, como Vitória não tinha tanta inclinação acadêmica, precisaria ainda mais do apoio. Trabalhei em 3 empregos para conseguir pagar a faculdade, mantendo uma média de 4,0. Enquanto isso, Vitória desistiu depois de um semestre porque achou a faculdade muito estressante, e meus pais a confortaram comprando um carro novinho para ela. Apesar de tudo isso, eu mantinha a esperança de que um dia meus pais me viriam de verdade. Continuei tentando conquistar a aprovação, a atenção e o amor deles. Me formei com honras, consegui um bom emprego em uma empresa de marketing e até fazia questão de visitar minha casa regularmente. Eu sempre levava presentes atenciosos para todos, lembrava de todas as coisas favoritas deles e me esforçava para ser a filha perfeita. Mas, independentemente do que eu fizesse, Vitória continuava sendo o sol em torno do qual nossa família orbitava. No ano passado, depois de mais umas férias em que me senti como um hóspede da minha própria família, finalmente decidi criar um espaço para mim. Mudei-me para uma cidade a cerca de 48 quilômetros de distância, perto o suficiente para visitar, mas longe o suficiente para estabelecer alguma independência. Encontrei um bom apartamento de 1 quarto, continuei a destacar-me no meu trabalho e comecei a construir uma vida que não se definia pela busca da aprovação dos meus pais.
Vitória, agora com 23 anos, ainda morava em casa. Ela alternava entre uma série de empregos de meio período, nenhum dos quais durava mais do que alguns meses. Ela passava a maior parte do tempo fazendo compras, indo a festas e postando nas redes sociais. Meus pais continuaram a apoiá-la financeira e emocionalmente, agindo como se isso fosse perfeitamente normal para uma mulher na faixa dos 20 anos. A dinâmica atingiu um novo patamar quando Vitória decidiu que queria um cachorro. Não qualquer cachorro, mas um samoyeda puro sangue caro, que custou mais de $3.000. Apesar de saberem da minha grave alergia a pelos de animais, meus pais não só aprovaram como pagaram pelo cachorro e todos os seus acessórios. Eles transformaram o escritório em casa em um cômodo especial só para o cachorro, com móveis personalizados e ar-condicionado. Quando expressei minha preocupação por não poder mais visitá-la devido às minhas alergias, minha mãe simplesmente disse: "Pode tomar seus remédios, querida. Vitória precisa muito deste cachorro para seu bem-estar emocional." Essa era a minha família em poucas palavras. O bem-estar emocional de Vitória sempre superou minha saúde física. Seus desejos sempre superaram minhas necessidades. Mas, ainda assim, eles eram minha família, e uma parte desesperada de mim continuava esperando que um dia as coisas mudassem. Mantive um bom relacionamento com Vitória, apesar de tudo. Ela era mimada e egocêntrica, mas eu não acreditava que fosse deliberadamente maliciosa. Ela simplesmente havia crescido em um ambiente onde era prioridade, e não conhecia nada diferente. Às vezes, quando éramos só nós dois, eu conseguia vislumbrar a doce irmãzinha com quem eu construía castelos de areia quando criança. Esses momentos me faziam continuar, na esperança de que, por baixo das camadas de favoritismo e disfunção, ainda houvesse uma verdadeira conexão familiar a ser resgatada. Olhando para trás agora, percebo que eu estava me preparando para a decepção. Eu estava me apegando a uma versão fantasiosa da minha família em vez de aceitar a realidade de quem eles eram e como me valorizavam. Mas, às vezes, fantasias são mais fáceis de conviver do que verdades duras, especialmente quando essas verdades tocam fundo na sua essência. Passei 26 anos tentando conquistar o amor que deveria ter sido dado livremente. Seria preciso uma experiência de quase morte para que eu finalmente entendesse que nenhuma tentativa seria suficiente. 3 meses atrás, após várias semanas de contato mínimo com minha família, decidi me esforçar para me reconectar. Liguei para minha mãe e sugeri que eu fosse jantar lá naquele fim de semana. Para minha surpresa, ela pareceu genuinamente animada com a ideia e concordou imediatamente. "Parece ótimo, Sofia. Faz tanto tempo que não tivemos. Vou fazer sua lasanha favorita, e seu pai vai buscar aquele cheesecake que você gosta na padaria do centro." O entusiasmo dela despertou em mim uma esperança familiar. Talvez eles tivessem notado minha ausência, afinal. Talvez se importassem. Passei o resto da semana ansiosa pelo sábado, até gastando em uma boa garrafa de vinho para levar e em uma roupa nova que achei que minha mãe aprovaria. À medida que o sábado se aproximava, certifiquei-me de tomar doses extras da minha medicação. Meu estado de saúde estava relativamente estável ultimamente, e eu queria que continuasse assim para o jantar em família. Também me preparei mentalmente, lembrando-me de não esperar muito e de me concentrar em aproveitar quaisquer interações positivas que ocorressem, em vez de remoer quaisquer decepções. Quando cheguei à casa dos meus pais naquela noite, fui recebida pelo abraço caloroso da minha mãe e pelo cheiro delicioso da sua lasanha caseira. Por um instante, tudo pareceu perfeito. Então, ouvi um latido vindo de dentro de casa e meu coração apertou. "O cachorro da Vitória está aqui?" perguntei, já sentindo o aperto familiar no peito que precede uma reação alérgica. "Claro, Bola de Neve está aqui." "Esta é a casa dele", respondeu minha mãe, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. "A Vitória o trouxe do apartamento dela esta manhã. Ela vai passar o fim de semana aqui." Eu nem sabia que Vitória tinha se mudado, o que era assunto para outra hora. Naquele momento, eu tinha uma preocupação mais urgente. "Mãe, a senhora sabe que eu sou alérgica a cachorros. Não consigo ficar na mesma casa que o Soubal por longos períodos, mesmo com medicação." Conversamos sobre isso quando Vitória o pegou. A expressão da minha mãe endureceu um pouco. "Bem, não podemos simplesmente colocá-lo lá fora. Está muito frio, e Vitória ficaria arrasada. Você ficará bem por uma noite, Sofia. Tome outro comprimido se precisar."
Antes que eu pudesse responder, meu pai apareceu na porta, com um sorriso largo. Aí está minha garota. Entre. O jantar está quase pronto. Hesitei e entrei. Que escolha eu tinha? Eu tinha dirigido 48 quilômetros para este jantar, comprado vinho e uma roupa nova e criado expectativas para uma agradável noite em família. Ir embora agora só consolidaria meu papel de filha difícil que não conseguia passar nem um jantar em família sem causar problemas. Lá dentro, Vitória estava encolhida no sofá com Soubal, um cachorro grande, branco e peludo, que imediatamente começou a latir animadamente ao me ver. Vitória levantou os olhos do celular por tempo suficiente para me dar um aceno rápido. Ei, mana, olha como o Soubal cresceu. Ele não é lindo? Ela enterrou o rosto no pelo do cachorro, completamente alheia ao meu desconforto. Mantive distância, tentando respirar superficialmente. Ele é realmente fofinho. Não imaginei que ele estaria aqui esta noite. Onde mais ele estaria? Vitória riu. Ele é da família. Aquelas palavras a magoaram mais do que ela poderia imaginar. Um cachorro que ela tinha há menos de um ano era da família, enquanto eu, filha deles há 26 anos, precisava arriscar minha saúde para acomodá-lo. Pedi licença e fui ao banheiro, onde tomei mais uma dose do meu remédio para alergia e usei meu inalador. Olhei para o meu reflexo no espelho, notando a urticária já começando a se formar no meu pescoço, e me dei um sermão. Só termine o jantar. Fique em paz. São só algumas horas. Quando voltei, todos nos sentamos para comer. A lasanha estava deliciosa, mas eu mal conseguia senti-la devido aos meus seios nasais cada vez mais congestionados. A conversa girou quase que exclusivamente em torno de Vitória e Soubal, seu progresso no treinamento, as coisas fofas que ele fazia, a comida orgânica cara que haviam encomendado especialmente para ele e os eventos sociais para cães aos quais Vitória o levava. Sempre que eu tentava contribuir para a conversa, falando sobre minha recente promoção ou sobre as aulas noturnas que comecei a fazer para continuar meus estudos, meus pais acenavam educadamente antes de retornar rapidamente ao tópico muito mais interessante das preferências de Soubal em brinquedos de mastigar. Na hora da sobremesa, meus olhos lacrimejavam sem parar. Minha respiração estava ofegante e eu tinha urticária na maior parte da pele visível. Vitória finalmente pareceu notar. Nossa, Sofia, você está horrível. Está tendo alguma reação ou algo assim? Sim, para a bola de neve, eu disse ofegante. Eu disse à mamãe que sou alérgica quando cheguei. Minha mãe franziu a testa. Achei que você estava exagerando. Você sempre foi um pouco dramática em relação aos seus problemas de saúde. Não estou sendo dramática, disse eu, tentando manter a voz firme apesar da raiva e do desconforto crescentes. Tenho uma condição médica documentada. Meu médico me alertou especificamente sobre a exposição prolongada a pelos de animais. Bem, você parece bem o suficiente para comer um jantar completo e sobremesa, meu pai apontou, como se minha capacidade de comer de alguma forma anulasse meu sofrimento médico. Acho que preciso ir, disse eu, levantando-me da mesa. Obrigada pelo jantar, mas não estou me sentindo bem. Já? Mas ainda nem tomamos café, protestou minha mãe. E eu queria te mostrar as cortinas novas da sala. Outra hora, eu disse, pegando minha bolsa. Preciso ir para casa e tomar mais remédios. Vitória revirou os olhos. Você sempre leva tudo tão a sério, Sofia. É só uma pequena reação alérgica. Tome um Benadryl e relaxe. Não me dei ao trabalho de responder. Agradeci novamente aos meus pais pelo jantar, recusei as ofertas pouco entusiasmadas de me deixar ficar mais tempo e fui para o carro. Enquanto dirigia para casa, senti meu peito apertar e minha respiração ficar mais ofegante. Parei em uma farmácia no caminho e comprei mais anti-histamínicos, tomando-os imediatamente no estacionamento. Quando cheguei ao meu apartamento, estava exausto, tanto fisicamente pela reação alérgica quanto emocionalmente por mais uma reunião familiar em que me senti completamente invisível. Usei meu nebulizador, tomei um banho frio para acalmar a urticária e me joguei na cama. Enquanto adormecia, disse a mim mesmo o que sempre fazia depois desses encontros: eles não queriam me machucar. Eles simplesmente não entendiam. Vitória era o bebê deles. Eu era mais forte, mais independente. Eu não precisava da atenção deles como ela. Mas uma vozinha dentro de mim sussurrava uma verdade diferente:
eles entendiam perfeitamente. Só não se importavam o suficiente para mudar. E nenhuma força ou independência poderia preencher o vazio deixado por pais que consistentemente escolhiam outra pessoa em vez de você. Afastei aquela voz e caí em um sono agitado, sem saber que aquele incidente relativamente pequeno era apenas o começo de uma crise de saúde que, no fim das contas, me forçaria a confrontar a dolorosa realidade da dinâmica da minha família de uma vez por todas. 3 dias depois do desastroso jantar em família, acordei com a sensação de que alguém tinha estacionado um caminhão em cima do meu peito. Minha pele ardia de urticária e, quando tentei me levantar, o quarto girou violentamente ao meu redor. Peguei meu celular no criado mudo e liguei para o consultório médico, deixando um recado sobre meus sintomas e explicando a exposição ao cachorro. Esta não foi minha primeira reação grave, mas foi definitivamente uma das piores. Normalmente, os efeitos da exposição ao alérgeno atingiam o pico e começavam a diminuir após 24 a 48 horas. O fato de eu estar piorando no terceiro dia era preocupante. Obriguei-me a tomar banho e me vestir para o trabalho, embora cada movimento fosse doloroso. Eu tinha uma apresentação importante naquele dia, para a qual havia passado semanas me preparando. Perdê-la não era uma opção na minha cabeça. Passei a vida inteira lutando contra a doença para corresponder às expectativas, e hoje não seria diferente. Enquanto dirigia para o trabalho, lembranças de crises de saúde anteriores inundavam minha mente. Quando eu tinha 17 anos e tive meu primeiro surto grave de autoimunidade, fiquei hospitalizado por 3 dias. Minha mãe me visitou uma vez, por menos de 1 hora, explicando que Vitória tinha um recital que ela não poderia perder. Meu pai ligava todos os dias, mas nunca comparecia pessoalmente. Ele dizia que hospitais o deixavam desconfortável. Quando tive pneumonia no meu segundo ano de faculdade, fiquei tão doente que mal conseguia andar até o banheiro. Minha colega de quarto ligou para meus pais, preocupada. Eles enviaram dinheiro para remédios, mas explicaram que não poderiam visitá-la porque Vitória estava passando por um término de relacionamento e precisava do apoio emocional deles. Em todas as vezes, eu dizia a mim mesma que estava tudo bem. Eu era adulta. Eu conseguia lidar com a doença sozinha. Eu não precisava da minha mãe e do meu pai para segurar minha mão. Mas a verdade era que estar cronicamente doente sem apoio familiar era incrivelmente solitário e desmoralizante. Quando cheguei ao meu escritório, percebi que tinha cometido um erro ao entrar. Minha respiração estava superficial e rápida, e manchas escuras dançavam nas bordas da minha visão. Minha colega Nathalie me olhou enquanto eu cambaleava até minha mesa e imediatamente se aproximou. Sofia, você está com uma aparência horrível. O que está acontecendo? Seu rosto estava marcado por uma preocupação genuína. Reação alérgica, consegui explicar entre respirações ofegantes. Fui exposta a um cachorro na casa dos meus pais. Achei que conseguiria superar isso. Nathalie franziu a testa. Você precisa consultar um médico agora mesmo. Isso parece sério. Tenho uma apresentação, protestei fracamente. Eu vou cobrir sua apresentação, ela insistiu. Sua saúde é mais importante do que qualquer reunião de trabalho. Precisa que eu a leve ao pronto-socorro? Balancei a cabeça, tocado pela preocupação dela, mas ainda relutante em admitir o quanto me sentia mal. Vou ligar para o meu médico de novo. Se eles acharem que devo ir, vou chamar um Uber. Nathalie pareceu cética, mas voltou para sua mesa depois de me fazer prometer que a manteria informada. Liguei novamente para o consultório médico e fui transferida para a enfermeira. Depois de descrever meus sintomas, ela me disse, em termos inequívocos, para ir ao pronto-socorro imediatamente. Parece que pode estar evoluindo para anafilaxia, explicou ela. Com o seu histórico, não podemos correr riscos. Você precisa ser atendida imediatamente. Desliguei e fiquei sentado ali por um momento, ponderando minhas opções. Uma parte de mim ainda queria ficar para a apresentação, para provar que eu conseguiria superar qualquer coisa. Mas outra parte, a parte racional que tantas vezes fora silenciada, sabia que aquilo era sério. Juntei minhas coisas e me aproximei da mesa da Nathalie. A enfermeira disse que eu deveria ir para o pronto-socorro. Você poderia avisar ao Brian que não farei a apresentação? Claro, disse ela, já pegando a bolsa. Eu vou te levar. Você não deveria ficar sozinha agora. Tentei protestar, mas ela insistiu. E, sinceramente, fiquei aliviada.
À medida que meu estado piorava ao longo da manhã, uma sensação crescente de medo crescia dentro de mim. Algo estava muito errado, e a ideia de enfrentar isso sozinha era aterrorizante. Enquanto Nathalie me levava ao hospital, decidi ligar para meus pais. Apesar de tudo, eles eram minha família, e uma pequena parte de mim ainda esperava que, em uma emergência de verdade, eles estivessem lá para me ajudar. A ligação caiu na caixa postal. Deixei uma mensagem curta explicando que estava tendo uma reação grave e que estava indo para o hospital. Tentei manter a voz firme, sem querer parecer dramática, mas também esperando que eles entendessem a gravidade da situação. Em seguida, tentei ligar para Vitória, pensando que ela poderia falar com nossos pais caso eles não estivessem atendendo. E aí, tudo bem? Ela respondeu, com o som do seu cachorro latindo alto ao fundo. Vitória, estou tendo uma reação muito ruim, expliquei, com a voz cada vez mais fraca. Estou a caminho do hospital. Não consigo falar com a mamãe e o papai. Você poderia avisá-los? Ah, que pena, disse ela, parecendo distraída. Bola de neve, pare com isso. Desculpe, ele está tentando comer meus sapatos. Vou contar quando os vir. Eles vão levar eu e Bola de Neve para aquele novo parque para cães hoje. Vitória, isso é sério, enfatizei. Preciso que eles saibam que vou para o hospital agora. Tá bom, vou mandar uma mensagem para eles. Preciso ir. A Bola de Neve está destruindo meus tênis favoritos. Melhoras. E, com isso, ela desligou. Olhei para o meu celular, incrédula. Mesmo agora, enquanto eu ia para o pronto-socorro, Vitória e seu cachorro continuavam sendo a prioridade. Afundei-me no banco do carro, lutando contra as lágrimas de frustração e mágoa. Família? Nathalie perguntou com simpatia. Algo assim, murmurei. Quando chegamos ao hospital, eu estava com dificuldade para me manter consciente. Minha garganta parecia estar fechando, e a urticária tinha se espalhado a ponto de minha pele parecer estar em chamas. Nathalie me ajudou a entrar no pronto-socorro, onde a enfermeira da triagem me olhou e imediatamente pediu ajuda. O que se seguiu foi uma confusão de atividades. Fui levado às pressas para uma sala de tratamento, onde recebi injeções de epinefrina e esteroides e fui conectado a vários monitores. Os médicos me bombardearam com perguntas sobre meu histórico médico, minha exposição a alérgenos e meus medicamentos atuais. Tentei responder da melhor forma possível, mas minha consciência estava se esvaindo e sumindo. A última lembrança clara que eu tinha era de chamar minha vizinha, a senhora Garza, pedindo que ela desse comida para o meu gato. A senhora Garza era a senhora idosa que morava ao meu lado. Ela não tinha ligação com o hospital e não estava lá. Mas, em meu estado de confusão, fiquei preocupada com a possibilidade de meu animal de estimação estar sozinho. Então, a escuridão me dominou por completo. Mais tarde, descobri que, à medida que meu estado de saúde piorava, a equipe do hospital havia feito várias tentativas de contato com meus pais. Finalmente, conseguiram contato por volta das 18 horas, cerca de 4 horas depois de minha internação. A conversa, conforme me foi relatada posteriormente por uma enfermeira presente, foi mais ou menos assim. Senhor e senhora Wilson, aqui é o Hospital Geral Mercy. Sua filha Sofia foi internada com uma reação anafilática grave. O estado dela é crítico e recomendamos fortemente que venham imediatamente. Hoje à noite? Não podemos vir hoje à noite, meu pai aparentemente respondeu. Nossa outra filha está passeando com o cachorro naquele parque novo do outro lado da cidade, e precisamos buscá-la depois. Senhor, acho que o senhor não entendeu. Sua filha está em estado crítico. Os médicos estão fazendo tudo o que podem, mas os órgãos dela estão começando a dar sinais de estresse. Esta pode ser a última noite dela. O senhor realmente deveria estar aqui. Houve uma pausa antes que minha mãe falasse. Bem, não podemos simplesmente deixar Vitória sozinha com o cachorro. Com certeza Sofia vai se estabilizar logo. Podemos passar por lá amanhã se ela ainda estiver lá. A enfermeira aparentemente ficou tão chocada que mal conseguiu responder. Vou anotar no prontuário dela que você foi informada do estado dela, disse ela finalmente antes de desligar. Enquanto eu flutuava por vários estados de consciência, eu tinha uma vaga consciência de vozes ao meu redor, de máquinas apitando, de mãos me atendendo gentilmente.
Em certo momento, abri os olhos e vi uma enfermeira segurando minha mão. Ela era mais velha, com olhos gentis e cabelos grisalhos aparecendo por baixo da touca. Aguente firme, querida, disse ela suavemente. Eu vou ficar aqui com você. Apertei a mão dela fracamente em resposta, grato pela compaixão daquela estranha quando minha própria família me abandonou mais uma vez. Durante toda a noite, meu estado permaneceu crítico. Meu corpo estava essencialmente em guerra consigo mesmo, com meu sistema imunológico hiperativo atacando meus próprios tecidos em resposta à exposição prolongada ao alérgeno. A equipe médica trabalhou incansavelmente, ajustando os medicamentos e monitorando meus sinais vitais. Pela manhã, eu já estava um pouco estabilizado, embora permanecesse na unidade de terapia intensiva. A crise havia passado, mas os danos ao meu corpo e, principalmente, ao meu coração, já estavam feitos. Nathalie entrou em contato com alguns dos meus outros colegas e, ao longo do dia seguinte, um fluxo constante de colegas e amigos veio me visitar. Eles trouxeram flores, cartões e uma preocupação genuína. Pessoas que eu via todos os dias, mas nunca tinha considerado amigos próximos, apareceram e sentaram comigo, compartilhando histórias e me animando. Meus pais não ligaram nenhuma vez para saber como eu estava. Vitória não mandou mensagem nenhuma vez para saber se eu ainda estava viva. À medida que a realidade da ausência deles se aprofundava, algo dentro de mim finalmente se rompeu. A fantasia a qual eu me apeguei por 26 anos, a esperança de que, no fundo, minha família realmente me amasse, finalmente se desfez completamente. Em seu lugar, surgiu uma estranha sensação de clareza. Pela primeira vez, vi minha família exatamente como eles eram, não como eu desejava que fossem. E com essa clareza veio o início de um plano, a carta que mudaria tudo. As primeiras 72 horas no hospital permanecem praticamente um borrão na minha memória. Tenho lampejos de consciência, a corrente fria da medicação entrando em minhas veias pela intravenosa, o bip constante dos monitores, o rangido dos sapatos das enfermeiras no piso de linóleo e a sensação persistente de que eu estava me afogando, apesar da máscara de oxigênio cobrindo meu rosto. O que me lembro com perfeita clareza, no entanto, é o momento em que recuperei completamente a consciência e percebi que não havia ninguém da minha família ali. Abri os olhos para o teto branco e estéril da unidade de terapia intensiva e virei a cabeça, meio que esperando, contra toda a razão, ver minha mãe na cadeira ao lado da cama. Em vez disso, havia uma jovem enfermeira verificando meus sinais vitais. Bem-vinda de volta, disse ela com um sorriso caloroso ao perceber que eu estava acordada. Você nos deu um belo susto. Meus pais? Perguntei, com a voz rouca e dolorida. O sorriso dela vacilou um pouco. Acho que eles ainda não chegaram. Quer que eu tente ligar de novo? Foi então que a realidade me atingiu em cheio. Eu quase morri, e meus pais decidiram não vir porque Vitória precisava de ajuda com seu cachorro. Eu sabia que eles a favoreciam, mas uma parte de mim sempre acreditou que, em uma situação de vida ou morte, eles também estariam lá para mim. Essa crença havia sido o último fio que mantinha unida a minha imagem de nós como uma família de verdade. Agora, esse fio havia se rompido. Não, eu disse depois de um longo momento. Não ligue para eles. A enfermeira, cujo crachá dizia Eli, pareceu entender um pouco o que eu estava sentindo. Ela deu um tapinha gentil na minha mão. Mas você recebeu outras visitas. Uma mulher chamada Nathalie esteve aqui todos os dias, e vários outros amigos passaram por aqui. Eles estavam muito preocupados com você. Senti lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Colegas e amigos casuais demonstraram mais carinho por mim do que meus próprios pais. O contraste era ao mesmo tempo comovente e esclarecedor. Ao longo daquele dia, à medida que meu estado se estabilizava o suficiente para que eu pudesse permanecer consciente por mais tempo, aprendi mais sobre o que havia acontecido. A doutora Rivera, especialista em imunologia, veio explicar a gravidade do que meu corpo havia sofrido. Você teve uma reação anafilática bifásica particularmente grave, explicou ela. A exposição inicial ao alérgeno desencadeou a primeira fase, mas depois seu corpo pareceu se recuperar um pouco antes de entrar em uma segunda fase muito mais grave. É por isso que você se sentiu pior dias após a exposição, em vez de imediatamente. Sua condição autoimune complicou as coisas, essencialmente criando uma tempestade perfeita em seu sistema. Eu poderia ter morrido? Perguntei, precisando ouvir a verdade. O doutor Rivera me olhou diretamente nos olhos.
Sim, Sofia. Sem intervenção médica imediata, esse tipo de reação pode ser fatal. O fato de seus sintomas progredirem ao longo de dias, em vez de horas, tornou a situação ainda mais perigosa, pois muitas pessoas não buscavam ajuda até que sistemas orgânicos críticos já estivessem comprometidos. Ela explicou que eu precisaria ficar no hospital por pelo menos mais uma semana enquanto eles monitoravam minha recuperação e ajustavam minha medicação. A exposição prolongada ao cão havia desencadeado uma resposta tão grave que todo o meu plano de tratamento precisava ser reconsiderado. À medida que o dia avançava, mais peças do quebra-cabeça se encaixavam. Nathalie veio me visitar durante o horário de almoço e me contou o que tinha acontecido depois que perdi a consciência. A equipe do pronto-socorro ligou para seus pais várias vezes, disse ela, com uma expressão que misturava raiva e descrença. Eu ainda estava lá na primeira ligação e não conseguia acreditar no que estava ouvindo. O médico literalmente disse a eles que você poderia não sobreviver à noite, e eles disseram que não poderiam vir porque Vitória precisava de ajuda com seu cachorro. Quase peguei o telefone para gritar com eles eu mesmo. Ela continuou me contando que havia ficado no hospital até tarde naquela noite, só saindo quando as enfermeiras lhe garantiram que eu havia me estabilizado. Ela havia retornado na manhã seguinte, antes do trabalho, e vinha me visitando diariamente desde então. Outros colegas haviam organizado um rodízio para que alguém me visitasse pelo menos uma vez por dia. Todos nós contribuímos para as flores, acrescentou ela, apontando para um lindo arranjo ao lado da minha cama. E o Brian pediu para eu te avisar para não se preocupar com a apresentação. Ele remarcou para quando você voltar. Fiquei impressionado com a gentileza deles. Essas pessoas, que não tinham nenhuma obrigação comigo além da cortesia profissional, se ofereceram para me apoiar de uma forma que minha família nunca fez. À medida que a noite se aproximava, Eli voltou para me ver. Ela tinha uma expressão estranha no rosto. Seus pais ligaram para o posto de enfermagem, disse ela, hesitante. Queriam saber o seu estado e disseram que talvez passassem por aqui amanhã. Talvez, repeti, a palavra com um gosto amargo na minha boca. Posso garantir que eles sejam informados sobre sua condição, caso prefira não vê-los, ela ofereceu, e percebi que ela havia percebido minha angústia. Fiquei em silêncio por um longo momento, processando as emoções que se agitavam dentro de mim, raiva, mágoa, decepção, mas, estranhamente, também uma crescente sensação de determinação. Pela primeira vez na vida, eu estava enxergando meu relacionamento com meus pais com total clareza, livre da esperança desesperada e das desculpas que sempre dei a eles. Se eles vierem, eu disse finalmente, não quero vê-los ainda. Por favor, digam que estou descansando e não posso receber visitas. Eli assentiu, seus olhos refletindo compreensão. Claro. Naquela noite, enquanto estava acordado, ouvindo os sons rítmicos do hospital, tomei uma decisão. Eu usaria esse tempo, essa pausa forçada na minha vida, para finalmente lidar com a dinâmica tóxica que moldou minha existência por 26 anos. Eu escreveria uma carta, uma comunicação final aos meus pais, revelando a verdade sobre o nosso relacionamento e estabelecendo os limites que eu deveria ter estabelecido há muito tempo. Na manhã seguinte, pedi papel e caneta a Eli. Ela os trouxe sem questionar, junto com uma pequena escrivaninha de colo que eu poderia usar na cama. Conforme minhas forças lentamente recuperavam nos dias seguintes, trabalhei na carta, despejando décadas de mágoa, decepção e, finalmente, minha decisão de priorizar meu próprio bem-estar. Durante esse período, o contraste entre minha família biológica e a comunidade que se formara ao meu redor tornou-se cada vez mais evidente. Nathalie continuou a me visitar diariamente, muitas vezes trazendo pequenos confortos de casa ou atualizações do trabalho. Outros colegas passaram por lá com livros, revistas e conversas que me ajudaram a me distrair do desconforto físico da recuperação. A senhora Garza, minha vizinha idosa, a quem chamei em meu delírio, veio me visitar depois que Nathalie a encontrou para ver como estava meu gato. Ela chegou com uma sopa caseira, uma garrafa térmica e história sobre como meu gato estava, tendo assumido a responsabilidade de cuidar dele na minha ausência. Tenho 5 filhos e 12 netos, disse ela, sentada ao lado da minha cama. Mas nenhum deles mora perto. Nós cuidamos uns dos outros, você e eu. É isso que os vizinhos devem fazer. Até a doutora Rivera foi além das exigências profissionais, dedicando tempo extra para explicar minha condição e as opções de tratamento, respondendo a todas as minhas perguntas com paciência e respeito.
Quando mencionei a recusa dos meus pais em vir, ela não me disse palavras clichês nem justificou o comportamento deles. Deve ser incrivelmente doloroso, disse ela, simplesmente reconhecendo minha dor, sem minimizá-la. Às vezes, as famílias que criamos na vida são mais importantes do que aquelas em que nascemos. Suas palavras permaneceram comigo enquanto eu continuava a trabalhar na minha carta. No 6º dia de internação, eu havia concluído um documento manuscrito de 4 páginas que representava tanto um fim quanto um começo. Selei-o em um envelope que Eli me forneceu e esperei. No 7º dia, enquanto eu começava a me preparar para a alta, Eli entrou no meu quarto com novidades. Seus pais ligaram de novo. Disseram que virão nos visitar hoje à tarde, por volta das 3. Você gostaria que eu avisasse que não está recebendo visitas? Respirei fundo, sentindo-me estranhamente calma. Não, quero que você os deixe vir, mas eu não estarei aqui. Ela pareceu confusa. Você vai ter alta esta manhã? Sim, respondi, já tendo conversado sobre minha alta com o Dr. Rivera. Mas tenho um favor a pedir. Quando meus pais chegarem, você poderia entregar isso a eles? Perguntei, entregando o envelope lacrado. E você poderia colocá-lo na cama para parecer que eu o deixei lá para eles encontrarem? Eli olhou para o envelope, com a compreensão transparecendo em seus olhos. Claro, disse ela suavemente. Eu posso providenciar isso. Às 14h30 daquela tarde, recebi alta oficialmente. Nathalie tinha me buscado e estava me esperando em um pequeno café em frente ao hospital. De onde estávamos sentados, eu conseguia ver a entrada do hospital. Precisamente às 15h15, vi meus pais passarem por aquelas portas, finalmente vindo ver a filha depois que ela quase morreu, uma semana inteira antes. Eu não sabia exatamente o que aconteceria quando lessem minha carta. Mas eu tinha absoluta certeza de que nosso relacionamento nunca mais seria o mesmo. E, pela primeira vez na minha vida, esse pensamento não me encheu de pavor, mas sim de uma profunda sensação de libertação. O quarto de hóspedes da Nathalie se tornou meu santuário pelas 2 semanas seguintes. O apartamento dela ficava no 3º andar de um prédio onde animais de estimação não eram permitidos, com janelas grandes que deixavam entrar bastante luz natural. Era o ambiente perfeito para minha recuperação física, livre de alérgenos e repleto de ar fresco e sol. Fique o tempo que precisar, ela insistiu quando expressei preocupação em me impor. Moro sozinha e tenho bastante espaço. Além disso, gosto da companhia. Os primeiros dias após a alta hospitalar foram inteiramente dedicados à recuperação da minha força física. Eu dormia de 12 a 14 horas por dia, pois meu corpo precisava de descanso para se recuperar do trauma sofrido. O Dr. Rivera havia prescrito um novo regime de medicação que exigia monitoramento cuidadoso, e Nathalie me ajudou a controlar os vários comprimidos e injeções. À medida que meu corpo se recuperava lentamente, minha mente iniciava o processo igualmente importante de cura de décadas de negligência emocional. A carta que deixei para meus pais foi um divisor de águas, uma linha clara entre a pessoa que eu era, desesperada pela aprovação deles, e a pessoa em que eu estava me tornando, determinada a me valorizar mesmo que eles nunca o fizessem. O conteúdo daquela carta jorrou de mim durante aqueles dias no hospital, cada palavra uma liberação da dor que eu carreguei por muito tempo. Queridos mamãe e papai, quando você ler isto, eu já terei alta do hospital onde passei uma semana lutando pela minha vida. Os médicos ligaram para você na primeira noite e disseram que eu poderia não sobreviver até de manhã. Você optou por não vir porque Vitória precisava de ajuda para passear com seu cachorro. Esta não foi a primeira vez que você escolheu Vitória em vez de mim. Tem sido o padrão da nossa família desde as minhas primeiras lembranças. Por 26 anos, inventei desculpas para o seu comportamento. Disse a mim mesma que Vitória precisava mais de você, que eu era mais forte e independente, que um dia você me veria e me valorizaria igualmente. Quase morri esperando por esse dia. Não escrevo esta carta por raiva, embora tenha todo o direito de sentir raiva. Escrevo-a com clareza e autopreservação. Não posso mais participar de uma dinâmica familiar que coloca constantemente minhas necessidades, minhas realizações e até mesmo minha vida abaixo daquelas da minha irmã e, agora, do cachorro dela. De agora em diante, estou me afastando do nosso relacionamento. Preciso de tempo e espaço para me curar, não apenas desta crise de saúde mais recente, mas também do padrão de vida de ser tratada como inferior.
Não entrarei em contato com você por um futuro próximo e peço que respeite minha decisão de não tentar entrar em contato comigo também. Se, em algum momento, você estiver genuinamente interessado em construir um relacionamento mais saudável, baseado no respeito mútuo e na consideração igualitária, podemos rever essa decisão. Isso exigiria o reconhecimento do dano causado e um compromisso de mudança da sua parte. Não tenho muitas esperanças nesse resultado, mas deixo a porta destrancada em vez de fechada. Não pelo seu bem, mas pelo meu. Porque, apesar de tudo, abrir mão do sonho de ter pais que realmente me vejam e me valorizem é a coisa mais difícil que já fiz. Não estou fazendo isso para punir você. Mas por quê? Perguntei. O que eu fiz para merecer ser o bode expiatório? Nada, disse Lídia com firmeza. Isso não tem nada a ver com o que você fez ou deixou de fazer. Essa dinâmica se desenvolve a partir das questões não resolvidas e inseguranças dos próprios pais. O filho de ouro os faz sentir-se bem consigo mesmos como pais, porque a dependência desse filho valida a importância deles. O filho mais independente muitas vezes se torna o bode expiatório justamente porque sua autossuficiência ameaça a sensação de necessidade dos pais. A explicação dela me tocou profundamente. Durante toda a minha vida, acreditei que, se eu conseguisse realizar o suficiente, fosse perfeito o suficiente, de alguma forma conquistasse o amor deles, as coisas mudariam. Mas a verdade é que meus próprios pontos fortes foram o que me tornaram alvo da negligência deles. O aspecto mais insidioso dessa dinâmica, continuou Lídia, é como ela treina o bode expiatório a buscar constantemente uma aprovação que nunca virá. Você tem corrido em uma roda de hamster de conquistas e autossacrifício, na esperança de finalmente conquistar o amor que deveria ter sido dado livremente a você como filho deles. Então, o que eu faço agora? Perguntei, sentindo-me ao mesmo tempo liberto e perdido com essa nova compreensão. Você sofre, disse ela gentilmente. Você reconhece os pais que merecia, mas nunca teve. Você sente a raiva, a tristeza, a perda. E então, gradualmente, você constrói uma vida baseada em seus próprios valores, em vez da esperança desesperada de finalmente ser vista por pessoas que demonstraram ser incapazes de realmente te ver. Aquelas sessões com Lídia se tornaram a base do meu processo de cura. Pela primeira vez, me permiti sentir toda a gama de emoções em relação à minha família sem descartá-las imediatamente ou inventar desculpas. Chorei pela garotinha que trouxe para casa conquista após conquista, apenas para ser ignorada. Fiquei furiosa com os pais que escolheram um cachorro em vez da vida da filha. Lamentei a família que sempre quis, mas nunca tive de verdade. Paralelamente a esse trabalho emocional, iniciei o processo prático de reconstrução da minha vida. 2 semanas depois de sair do hospital, senti-me forte o suficiente para voltar ao meu apartamento. A senhora Garza me recebeu em casa com mais um recipiente de sopa caseira e atualizações sobre minha gata, que aparentemente havia decidido que seu apartamento era uma segunda residência aceitável. Ele ainda vem me visitar todas as tardes, disse ela, rindo. Acho que ele decidiu que agora somos uma família. O uso casual da palavra família me fez sorrir. Talvez família não fosse definida por laços sanguíneos ou legais, mas por quem aparecia quando era preciso. Ao me instalar novamente em meu apartamento, fiz várias mudanças significativas. Investi em purificadores de ar de alta qualidade para todos os cômodos, a fim de reduzir o risco de exposição a alérgenos. Atualizei meus contatos de emergência, removendo meus pais e adicionando Nathalie, após pedir sua permissão, a senhora Garza. Até alterei minha diretiva médica antecipada para declarar especificamente que meus pais não deveriam ser consultados para decisões médicas se eu estivesse incapacitado. 3 semanas após minha alta, senti-me pronto para voltar ao trabalho. Meus colegas me receberam com genuíno carinho, e Brian, meu supervisor, garantiu que meu emprego estava garantido durante minha ausência. Calma na sua primeira semana de retorno, aconselhou ele. Sua saúde vem em primeiro lugar. O trabalho continuará aqui. Sua consideração, tão diferente do que eu havia experimentado na minha família, reforçou minha crescente compreensão de que respeito e cuidado devem ser normais, não excepcionais, nos relacionamentos. Durante todo esse tempo, mantive silêncio com meus pais. Vitória me mandou uma mensagem de texto casual: Oi, como você está? Como se eu tivesse pegado um resfriado leve e não uma emergência médica com risco de vida. Respondi com um breve, me recuperando, obrigada, mas não dei mais detalhes nem convidei para uma conversa mais aprofundada.
Meus pais finalmente ligaram 4 dias depois de lerem minha carta. Deixei a ligação cair na caixa postal. A mensagem da minha mãe foi curta e tensa: Sofia, aqui é sua mãe. Recebemos sua carta. Acho que você está sendo muito dramática em relação a toda essa situação. Seu pai e eu sempre fizemos o melhor por você e Vitória. Ligue para nós quando estiver se sentindo mais racional. Suas palavras, tão indiferentes à minha experiência de quase morte e à dor legítima que eu havia expressado, apenas confirmaram que eu havia tomado a decisão certa em recuar. Não houve reconhecimento de que eles não tinham vindo ao hospital, nem reconhecimento do padrão que eu havia descrito, nem mesmo um simples sinto muito que você tenha se sentido assim. Quando a 4ª semana da minha recuperação começou, recebi uma ligação surpreendente da Vitória. Mamãe e papai estão agindo de forma estranha, disse ela sem rodeios quando atendi. Eles não me disseram o que estava na sua carta, mas eles têm brigado muito, e a mamãe não para de chorar em momentos aleatórios. O que você disse a eles? Eu disse a eles a verdade, respondi simplesmente, sobre como eles me trataram em comparação a você durante toda a nossa vida, sobre como eles escolheram não ir ao hospital quando os médicos disseram que eu poderia morrer porque você precisava de ajuda com seu cachorro. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Quando Vitória finalmente falou, sua voz estava contida. Eu não sabia que era tão sério. Eles só disseram que você estava tendo uma reação alérgica e que ficaria bem. Você teria feito algo diferente se soubesse? Perguntei, genuinamente curioso, em vez de acusador. Outra pausa. Não sei, ela admitiu. Acho que nunca precisei pensar nisso antes. As coisas sempre giraram em torno do que eu quero. A honestidade dela era surpreendente, à sua maneira, revigorante. Isso não é culpa sua, eu disse. Foi assim que te criaram. Mas não posso mais fazer parte dessa dinâmica. Isso quase me matou, literalmente. Você está dizendo que não quer mais ser minha irmã? Havia um toque da menininha com quem eu construía castelos de areia na voz dela. Não, respondi suavemente. Estou dizendo que preciso reconstruir meu relacionamento comigo mesma primeiro. Passei a vida inteira tentando conquistar o amor dos meus pais sendo perfeita, conquistando tudo, sem nunca reclamar. Isso me deixou vazia por dentro. Preciso aprender quem eu sou quando não estou buscando desesperadamente aprovação. Eu não sabia que você se sentia assim, disse Vitória. Você sempre pareceu tão unida, tão forte. Essa era a máscara que eu usava, expliquei. Mas, por baixo, eu estava me afogando. Nossa conversa terminou logo depois, sem nenhuma solução real, mas talvez com uma pequena rachadura na fachada da nossa dinâmica familiar. Eu não sabia se Vitória refletiria sobre o que eu havia dito ou se ignoraria imediatamente. Não sabia se ela contaria aos nossos pais ou manteria a nossa conversa em segredo. Pela primeira vez, decidi não me preocupar com nada disso. As reações deles eram responsabilidade deles, não minha. Enquanto me preparava para dormir naquela noite, fiquei em frente ao espelho do banheiro e me examinei profundamente. O desgaste físico da minha crise de saúde ainda era visível no meu rosto magro demais e nas olheiras persistentes. Mas havia algo mais ali também, uma firmeza no meu olhar que não existia antes. A necessidade desesperada de aprovação que me guiara por tanto tempo estava começando a desaparecer, substituída por algo mais silencioso, porém muito mais poderoso, a autoaceitação. A jornada que me aguardava não seria fácil. Décadas de padrões prejudiciais não poderiam ser desfeitos em poucas semanas. Mas, pela primeira vez, eu encarava essa jornada não como bode expiatório da família em busca de redenção, mas simplesmente como Sofia, uma mulher digna de respeito, consideração e amor, exatamente como ela era. O dia em que meus pais finalmente chegaram ao hospital, apenas para encontrar minha cama e minha carta vazias, foi um momento crucial em nossas vidas. Embora eu não estivesse fisicamente presente para testemunhar, o que sei sobre a reação deles vem de Elie, a enfermeira, que se tornou uma espécie de aliada durante minha internação. Ela me ligou no dia seguinte à minha alta, tendo conseguido meu número com a minha permissão antes de eu sair. Espero que você não se importe de eu entrar em contato, disse ela. Só pensei que você gostaria de saber o que aconteceu quando seus pais chegaram. Eu queria saber, embora parte de mim temesse a resposta. Por favor, me diga. Eles chegaram pontualmente às 3 da tarde, como disseram que viriam, contou Elie.
Eu os direcionei ao seu quarto e disse que você tinha recebido alta mais cedo naquele dia. Seu pai pareceu irritado, perguntando por que ninguém tinha ligado para avisar. Sua mãe foi direto para a cama e viu sua carta. Segundo Eli, minha mãe pegou o envelope com meu nome escrito na frente com a minha caligrafia característica. Ela chamou meu pai e eles o abriram juntos, lado a lado, aos pés da cama vazia do hospital. Eu dei privacidade a eles, continuou Eli, mas eu conseguia vê-los pela janela da porta. Nunca vi a expressão de alguém mudar tão drasticamente. O rosto do seu pai ficou vermelho, depois quase roxo. Sua mãe ficou completamente branca, como se todo o sangue tivesse sumido do rosto de uma vez. Ela se sentou na cama no meio da leitura, como se suas pernas não pudessem mais segurá-la. Quando terminaram de ler, meu pai amassou a carta na mão e imediatamente a alisou, como se estivesse arrependido do impulso. Minha mãe simplesmente ficou ali, sentada, olhando para o nada. Eles ficaram naquela sala por quase 45 minutos, disse Lee, sem falar muito, apenas sentados. Quando finalmente saíram, sua mãe estava chorando, e seu pai parecia ter envelhecido 10 anos em uma hora. Ouvi esse relato com um distanciamento estranho, como se estivesse ouvindo falar de estranhos e não dos meus próprios pais. A reação deles sugeriu que minhas palavras me atingiram de uma forma que eu não esperava. Talvez, pela primeira vez, eles estivessem vendo a dinâmica da nossa família com olhos desobstruídos. Obrigada por me contar, eu disse a Eli, e obrigada por tudo que você fez por mim durante minha estadia. De nada, respondeu ela calorosamente. Cui disse, Sofia. Você merece. Aquelas palavras, você merece, ecoaram na minha mente muito depois de desligarmos. Eu merecia cuidado e consideração? A parte racional de mim sabia que a resposta era sim. Mas décadas sendo tratada como menos do que isso deixaram marcas profundas de dúvida na minha mente. Nos dias seguintes à minha conversa com Eli, preparei-me para uma enxurrada de ligações, mensagens de texto e até mesmo uma visita dos meus pais. Eu havia combinado de ficar com Nathalie temporariamente, tanto para me recuperar quanto para me dar espaço para possíveis confrontos. Mas a enxurrada esperada nunca veio. Em vez disso, houve apenas silêncio, quebrado pela única mensagem de vitória que mencionei antes. O silêncio continuou até que, 6 dias depois de ler minha carta, meus pais finalmente ligaram. Deixei a ligação cair na caixa postal, ainda sem estar pronta para um contato direto. A mensagem da minha mãe, descartando minha experiência como dramática e sugerindo que eu estava sendo irracional, confirmou que eles ainda não eram capazes da reflexão honesta que nosso relacionamento exigiria para ser curado. 2 dias depois daquele telefonema, recebi um longo e-mail do meu pai. Ao contrário da mensagem de voz desdenhosa da minha mãe, a mensagem demonstrava pelo menos uma tentativa de introspecção. Sofia. Sua carta nos obrigou a confrontar algumas verdades incômodas sobre nossa família, sua mãe e eu. Embora eu não concorde com tudo que você escreveu, não posso negar que nem sempre fomos tão atenciosos às suas necessidades quanto deveríamos. Na noite em que o hospital ligou, nós realmente não entendíamos a gravidade da situação. Estávamos tão acostumados a você cuidar de tudo sozinhos que presumimos que agora não seria diferente. Esse foi o nosso erro, e eu me arrependo. No entanto, acredito que você esteja sendo injusto ao caracterizar todo o nosso relacionamento. Sempre nos orgulhamos de suas conquistas e independência. Talvez não tenhamos demonstrado isso da maneira que você precisava, mas isso não significa que o sentimento não estivesse presente. Espero que você reconsidere sua decisão de nos cortar relações. Vitória sente sua falta e, apesar do que você possa acreditar, nós também sentimos. Pai. Suas palavras refletiram o início da conscientização, mas ficaram muito aquém da verdadeira compreensão. A frase sobre me orgulhar das minhas conquistas sem reconhecer que eles nunca se deram ao trabalho de comparecer às minhas formaturas, apresentações ou outros eventos marcantes falou muito. Sua afirmação de que eles não entendiam a gravidade de uma situação em que os médicos disseram explicitamente que eu poderia não sobreviver àquela noite revelou o quão profundamente arraigada era a desconsideração das minhas necessidades. Não respondi ao e-mail. Em vez disso, encaminhei-o para Lídia, minha terapeuta, e conversamos sobre o assunto na sessão seguinte. Isso é bastante típico, observou ela. Há um reconhecimento do incidente específico que desencadeou o confronto, mas uma resistência em enxergar o padrão mais amplo.
Observe como ele diz que você está sendo injusto em sua caracterização, essencialmente dizendo que sua experiência vivida está incorreta. Devo responder? Perguntei. Depende inteiramente do que você espera dessa interação, respondeu ela. Se você espera reconhecimento e mudança total, este e-mail sugere que eles ainda não chegaram lá. Se você quiser manter alguma conexão enquanto estabelece limites, uma resposta breve e neutra pode ser apropriada. Se você realmente precisa de espaço total agora, o silêncio é uma opção válida. Após cuidadosa consideração, decidi enviar uma breve resposta. Pai, obrigada por reconhecer que você deveria ter vindo ao hospital. Isso significa muito para mim. No entanto, não se trata de um incidente. Trata-se de um padrão de vida que quase me custou a vida. Preciso de tempo e espaço para me curar, tanto física quanto emocionalmente. Espero que você respeite isso. Sofia. Curto, direto e mantendo meus limites, ao mesmo tempo em que reconhecia seu pequeno passo em direção à compreensão. Não recebi resposta. À medida que as semanas passavam e eu me adaptava novamente ao meu apartamento e à minha rotina de trabalho, o silêncio dos meus pais continuou. Vitória, no entanto, começou a entrar em contato com mais frequência. Suas mensagens evoluíram de conversas casuais para perguntas mais ponderadas sobre minha recuperação e, por fim, perguntas hesitantes sobre nossa infância. Foi tão ruim assim para você crescer? Ela perguntou durante um telefonema, cerca de um mês após minha alta hospitalar. Eu sempre achei que você tinha tudo sob controle. Você era tão inteligente e capaz. Todos sempre falavam sobre como você era impressionante. Esse era o exterior, expliquei. Por dentro, eu estava constantemente me esforçando para ser perfeita o suficiente para finalmente ganhar a atenção e a aprovação da mamãe e do papai. Você se lembra da minha formatura do ensino médio? Eu fui a oradora da turma, mas a mamãe e o papai foram embora logo depois da cerimônia porque você estava com um resfriado leve. Eu me lembro disso, disse ela lentamente. Eu nem tive febre. Mamãe só disse que eu parecia exausta e precisava descansar. E minha formatura na faculdade, continuei. Eles perderam completamente porque você tinha um encontro naquela noite e precisava de ajuda para escolher uma roupa. Eu tinha me esquecido disso, ela admitiu, com a voz baixa. Quando você junta tudo desse jeito, soa muito ruim. Essas conversas com Vitória foram complicadas. Por um lado, ela era um produto do nosso sistema familiar disfuncional tanto quanto eu, apenas desempenhando um papel diferente. Por outro, ela se beneficiou desse sistema às minhas custas durante toda a nossa vida. Tentei equilibrar a honestidade sobre a minha experiência com a compreensão de que o despertar dela para a realidade da nossa dinâmica familiar seria uma jornada dolorosa. 6 semanas após minha alta hospitalar, quando já estava de volta ao trabalho e me adaptando à minha nova vida, o confronto que eu tanto esperava quanto temia finalmente aconteceu. Meus pais apareceram no meu apartamento sem avisar, numa tarde de sábado. Eu os vi pelo olho mágico e pensei em não responder. Mas, depois de respirar fundo e me concentrar, decidi encará-los diretamente. Abri a porta, mas não os convidei a entrar. Sofia, disse minha mãe, com a voz ligeiramente trêmula. Você parece bem. O que você está fazendo aqui? Perguntei, mantendo o tom neutro. Precisamos conversar, disse meu pai. Isso já dura tempo demais. Você não pode simplesmente cortar sua família da sua vida por causa de um mal-entendido. A minimização da minha experiência de quase morte como um mal-entendido me fez sentir uma onda de raiva, mas mantive a expressão calma. Este não é um bom momento. Se quiser conversar, precisa ligar primeiro e respeitar meus limites. Limites, repetiu minha mãe, como se o conceito lhe fosse estranho. Nós somos seus pais. Não precisamos de permissão para ver nossa própria filha. Na verdade, você tem, eu disse com firmeza. É exatamente isso que um limite é: pedir espaço na minha carta, e aparecer sem avisar em casa é desrespeitar esse pedido. Isso é ridículo, bufou meu pai. A Vitória disse que vocês andam enchendo a cabeça dela com todo tipo de acusação de que somos péssimos pais. Fizemos de tudo por vocês, meninas. Eu só contei à Vitória a verdade sobre a minha experiência, respondi. Se isso conflita com a história que vocês mesmos contaram sobre a nossa família, isso é algo que vocês precisam analisar.
O rosto da minha mãe se contraiu. Como você consegue ser tão fria? Sabe o quanto nos machucou com tudo isso? A culpa familiar começou a crescer em mim, o hábito de uma vida inteira de assumir a responsabilidade pelos sentimentos deles, mas eu a reprimi. Mãe, eu quase morri, sozinha no hospital, porque você e o papai escolheram o cachorro da Vitória em vez de virem ficar comigo. Não sou responsável pelos seus sentimentos em relação a essa realidade. Eles continuaram a pressionar, usando todas as táticas que haviam funcionado no passado: culpa, obrigação, desconsideração da minha experiência, apelos à lealdade familiar. Mas algo havia mudado fundamentalmente em mim. A necessidade desesperada pela aprovação deles, que me guiara por tanto tempo, fora substituída por uma compreensão lúcida do meu próprio valor e do tratamento que eu merecia. Depois de 15 minutos de conversa circular que não levava a nada, finalmente disse: vou fechar a porta agora. Por favor, não volte sem avisar. Se quiser conversar, ligue ou mande um e-mail primeiro e respeite minha resposta se eu disser que não estou pronto. Isto não acabou, disse meu pai quando comecei a fechar a porta. Você tem razão, concordei. Este é só o começo de eu me valorizar o suficiente para estabelecer limites saudáveis. Adeus. Fechei a porta e me encostei nela, com o coração disparado, mas a determinação firme. Pela primeira vez na vida, eu havia me mantido firme diante dos meus pais sem ser consumida pela culpa ou pela esperança desesperada de finalmente obter a aprovação deles. Foi aterrorizante e libertador ao mesmo tempo. Naquela noite, recebi uma mensagem da Vitória: mamãe e papai chegaram em casa muito chateados. Papai fica dizendo que você mudou. Mamãe está chorando no quarto deles. O que aconteceu? Respondi simplesmente: eu me defendi. É uma novidade para todos nós. Sua resposta veio depois de um longo atraso: acho que preciso aprender a fazer isso também. Essas palavras, tão inesperadas, me deram a primeira esperança real de que algo positivo pudesse emergir dessa dolorosa reviravolta. Não uma reconciliação fantasiosa em que meus pais de repente se tornassem as pessoas amorosas e solidárias que eu sempre desejei, mas talvez um relacionamento mais saudável com minha irmã e novos padrões para nós duas daqui para frente. A carta que eu havia deixado naquela cama de hospital realmente mudou tudo, não transformando meus pais magicamente, mas finalmente me dando permissão para me transformar de uma eterna pessoa que só quer agradar a todos, desesperada por aprovação, em uma mulher que conhecia seu próprio valor e não estava mais disposta a aceitar migalhas de afeto onde deveria haver um banquete de amor. 6 meses se passaram desde o dia em que deixei a carta na minha cama de hospital vazia, 6 meses de cura, crescimento e profunda mudança. Sento-me aqui no meu novo apartamento em uma cidade diferente, a 64 quilômetros de onde meus pais ainda moram, refletindo sobre o quanto mudou, tanto ao meu redor quanto dentro de mim. As lembranças físicas da minha experiência de quase morte desapareceram. A última urticária desapareceu há semanas e minha respiração voltou ao normal. Meu novo regime médico, cuidadosamente elaborado pelo Dr. Rivera, manteve minha condição autoimune estável. Ainda preciso ficar vigilante quanto à potencial exposição a alérgenos, mas a ansiedade constante que antes acompanhava essa vigilância diminuiu. Mudar-me para uma nova cidade foi uma decisão que tomei 2 meses após minha internação. Eu precisava de um novo começo, um lugar sem as sombras de velhos padrões grudados em cantos familiares. Minha empresa me apoiou, permitindo que eu fosse transferido para uma filial diferente. O apartamento que encontrei fica no último andar de um prédio recém-construído com sistemas de filtragem de ar de última geração, perfeito para alguém com meus problemas de saúde. O mais marcante dessa época foi descobrir quantas pessoas estavam prontas para se apresentar e se tornar meu sistema de apoio quando finalmente criei espaço para elas na minha vida. Nathalie me visita a cada 2 fins de semana, e desenvolvemos uma amizade que vai muito além do nosso vínculo de trabalho original. A senhora Garza e eu conversamos semanalmente por telefone, trocando receitas e histórias. Ela me lembra da avó que eu nunca tive. Fiz novas amizades na minha nova cidade, participando de um clube do livro e de um grupo de caminhadas para pessoas com problemas de saúde crônicos. Esses relacionamentos são diferentes de tudo que eu já tive. Sem a necessidade desesperada de agradar que marcava todas as minhas interações anteriores, descobri que sou capaz de criar conexões autênticas baseadas no respeito mútuo e no cuidado genuíno. Meu relacionamento com a família evoluiu de maneiras esperadas e surpreendentes. Meus pais e eu mantemos contato mínimo.
Eles ligam uma vez por mês, e eu atendo quando me sinto emocionalmente preparada para lidar com a conversa. Essas ligações são breves e um tanto superficiais, mas não me deixam mais com a sensação de esgotamento e inadequação. Aceitei que eles talvez nunca sejam capazes de ter o relacionamento profundo e acolhedor que eu um dia almejei. E, estranhamente, essa aceitação me libertou da constante decepção de expectativas não atendidas. Vitória, no entanto, passou por uma transformação que eu jamais previ. 2 meses após minha internação, ela se mudou da casa dos nossos pais para seu próprio apartamento. Ela até realocou Soubal para um amigo da família que tinha um quintal grande e filhos que o adoravam. Percebi que nunca quis um cachorro de verdade, confessou ela durante uma de nossas ligações cada vez mais frequentes. Eu só queria a atenção da mamãe e do papai, e eles sempre me deram tudo o que eu pedia. Não foi justo com o Soubal nem com você. Esse nível de autoconsciência da minha irmã, antes egocêntrica, me chocou. Quando perguntei o que havia motivado essa mudança, sua resposta foi simples e profunda: sua carta não há que você deixou para a mamãe e o papai, mas a que você me disse sobre ter que ser perfeita para tentar conquistar o amor deles. Isso me fez olhar para mim mesma e perceber que eu estava fazendo a mesma coisa, só que de forma diferente. Eu estava sendo a filha dependente e carente porque isso me chamava a atenção deles. Mas estava me transformando em alguém que eu realmente não queria ser. Vitória e eu agora nos encontramos para um café uma vez por mês. Nosso relacionamento ainda está se recuperando, ainda encontrando uma nova forma, mas existe uma honestidade entre nós que nunca existiu antes. Estamos aprendendo a ser irmãs sem a lente distorcida do favoritismo dos nossos pais. A terapia continua sendo um pilar fundamental da minha nova vida. Lídia me ajudou a entender que o processo de cura não é linear. Ainda há dias em que os velhos hábitos de pensamento tentam se reafirmar, dias em que me pego me superando para provar meu valor ou minimizando minhas necessidades para evitar ser difícil. Mas agora reconheço esses padrões pelo que são, ecos de uma dinâmica que escolhi deixar para trás. Uma das lições mais poderosas que aprendi é sobre a própria natureza da família. Os laços consanguíneos nos são dados pelas circunstâncias. Mas a verdadeira família, as pessoas que aparecem, que nos valorizam, que respeitam nossos limites e apoiam nosso crescimento, nós escolhemos e criamos por meio de nossas ações e compromissos. A enfermeira que ficou além do seu turno para segurar minha mão quando eu lutava pela minha vida demonstrou mais lealdade familiar do que os pais que escolheram um passeio com o cachorro em vez de estar ao lado da filha. Nathalie, que me levou ao hospital e me visitou diariamente durante minha recuperação, demonstrou mais cuidado do que a irmã que não se deu ao trabalho de repassar uma mensagem de emergência. A senhora Garza, que alimentou meu gato e me trouxe sopa, personificou a preocupação com a vizinhança que é um tipo de vínculo familiar. Minha experiência de quase morte esclareceu com brutal eficiência o que realmente importa nos relacionamentos. Não é o DNA compartilhado ou laços legais que constituem uma família. Não são grandes gestos ou declarações dramáticas. É a escolha consistente de se mostrar, de ver a outra pessoa plenamente, de respeitar suas necessidades e limites, de se importar com o bem-estar dela tanto quanto com o seu. Aprendi que perdão não significa necessariamente reconciliação. Perdoei meus pais por não terem conseguido dar o que eles próprios provavelmente nunca receberam. Entendo que o tratamento que me deram provavelmente decorre de suas próprias feridas e limitações não curadas. Mas esse perdão não me obriga a continuar participando de uma dinâmica que me causou imensa dor e quase me custou a vida. Talvez a lição mais profunda tenha sido sobre o meu próprio valor. Por 26 anos, acreditei que, se eu conseguisse realizar o suficiente, me sacrificasse o suficiente, fosse perfeita o suficiente, finalmente conquistaria o amor e a atenção que deveriam ter sido dados gratuitamente. Agora entendo que meu valor como ser humano nunca foi algo que eu precisasse conquistar. Era meu direito de nascença o tempo todo. A carta que deixei naquela cama de hospital vazia não foi apenas um adeus a uma dinâmica familiar tóxica. Foi um olá a uma nova maneira de estar no mundo, como uma mulher que reconhece seu valor, que estabelece limites saudáveis, que escolhe relacionamentos que refletem, em vez de diminuir, seu valor. Se você está assistindo a isso e se reconhece na minha história, se você é o bode expiatório da família, a criança esquecida, aquela que passou a vida tentando conquistar o amor que deveria ser dado livremente, saiba que você merece mais. Seu valor não é determinado pelo reconhecimento dos outros. Você não precisa atingir a perfeição para ser digno de cuidado e respeito.
Às vezes, a coisa mais corajosa que podemos fazer é parar de tentar ganhar o amor daqueles que não podem dá-lo livremente, e, em vez disso, direcionar essa energia para construir uma vida e relacionamentos que honrem nosso verdadeiro valor. Se a minha história repercutiu em você, compartilhe-a com alguém que precise ouvir esta mensagem. Curta se você se identificou e inscreva-se para mais histórias de cura e transformação. Adoraria saber sua opinião nos comentários sobre como você aprendeu a se valorizar em dinâmicas familiares desafiadoras. Obrigada por testemunhar minha jornada. Que você encontre a coragem de honrar seu próprio valor, seja ele qual for. Lembre-se, a família que realmente importa pode não ser aquela em que você nasceu, mas aquela que você cria por meio do amor, do respeito e do cuidado mútuo.